Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Artigo número 6, então, do Credo, segundo o comentário de Santo Tomás de Aquino. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É um artigo bem mais breve que os artigos anteriores que temos visto. Provavelmente esta aula vai durar um pouquinho menos. Vamos ver como sai. De Santo Tomás é bem esquemática, então é uma aula muito fácil de seguir. Habitualmente Santo Tomás tem essa característica, ele é muito esquemático, sim? E quando nós conseguimos entrar no modo de pensamento dele, é bem fácil, certamente, seguir o estilo próprio deste santo para a sua reflexão, o estilo próprio de pensamento que ele tinha. Este artigo, particularmente, eu encontrei esquemático demais, porque será dividido em 3 pontos principais e, por sua vez, cada um desses pontos estará dividido em 3 pontos. Então, é uma coisa muito simples de poder seguir. Diz o santo, fazemos o de sempre, ir lendo e deixando um mínimo comentário. Além de crermos na ressurreição de Cristo, devemos crer na sua ascensão, visto que ele subiu aos céus ao se completarem 40 dias depois da ressurreição. Dizemos, por isso no credo, subiu aos céus. A respeito desse mistério, convém considerar 3 coisas, como tínhamos falado: a sublimidade, sua racionalidade, se é uma coisa que não está em contra da inteligência, e sua utilidade, porque pode ser que seja uma coisa sublime, elevada, que seja racional, mas não faça sentido. Evidentemente, nós sabemos que Deus faz as coisas com um sentido bem concreto, bem definido. Então, vamos ver com o santo e descobrir qual é o sentido deste mistério da ascensão de Cristo aos céus e essa conclusão que é o Senhor Jesus Cristo ficar sentado à direita do Pai. Primeiro, então, enquanto à sublimidade, a ascensão de Jesus foi sublime por ele ter subido aos céus. Isso se explica de 3 maneiras. Primeiramente, porque subiu acima de todos os seus corpóreos, como se lê na carta de São Paulo aos Efésios, subiu acima de todos os céus. Seus corpóreos. Santo Tomás faz uma diferenciação aqui, quando fala de seus corpóreos, é isso que nós habitualmente conseguimos ver e que chamamos o céu, mas também ele aqui está colocando aquilo que não conseguimos ver e que, em nosso caso, na atualidade, chamamos do espaço, aquilo que está mais lá da Terra, onde estão os planetas, as estrelas, galáxias e demais. Santo Tomás está considerando todo o mundo material aqui. Cristo subiu acima de toda essa realidade, é o que está dizendo. Foi Cristo quem realizou tal prodígio pela primeira vez. Ninguém antes, evidentemente, tinha feito isso. Antes, nenhum corpo havia saído da terra. No tempo de Santo Tomás, menos ainda. O paraíso onde Adão esteve situava-se neste mundo. Essa é uma opinião do santo, não entraremos nisto, porque também não está desenvolvido esse tema aqui. Mas, certamente que não é muito difícil pensar, seguindo o que diz o livro do Gênesis, o que diz a Sagrada Escritura, que o paraíso terrenal, o paraíso de Adão e de Eva, estava aqui neste mesmo mundo. E bom, até alguns estudiosos da Sagrada Escritura que colocam esse paraíso em lugares concretos da Terra pela definição
que dá de alguns rios, não? O livro do Gênesis, ao menos 2 desses rios são conhecidos hoje, então mais ou menos tentam os estudiosos da Sagrada Escritura colocar o paraíso terrenal em algum lugar da Terra bem concreto. Bom, então, primeiramente, foi sublime porque Cristo subiu acima de todos os seus terrenais. Em segundo lugar, porque Cristo subiu além de todos os seus espirituais, isto é, acima das naturezas espirituais, conforme se lê na mesma carta de São Paulo aos Efésios 1, 20 e 20 até o 22. O Pai deu-lhe o lugar de honra à sua direita, colocando-o acima de todos os chefes, autoridades, poderes e domínios, e acima de todos os que têm poder neste mundo ou no outro. Submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e fez dele chefe e cabeça da igreja. Bom, isso na carta aos Efésios. Segundo lugar, então, Santo Tomás diz, Cristo subiu sublimemente porque ficou acima de todos os seus espirituais. Que é o seu espiritual? Aquilo que pode ser considerado de natureza espiritual. Então, o que está dizendo? Cristo subiu mais acima de todos os anjos, da natureza angélica. Isso está dizendo. Em terceiro lugar, porque Cristo subiu até o trono do Pai. As Escrituras dizem, continuei a olhar durante essa visão noturna e vi algo semelhante a um ser humano. Aproximou-se de mim, rodeado de nuvens, e dirigiu-se ao ancião de longa idade e foi-lhe apresentado. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Então, Cristo não somente fica acima dos seus materiais, sube acima dos seus materiais, não somente dos seus espirituais, é dizer, de todos os anjos, sino que vai ao mesmo trono de Deus. À direita de Deus quer dizer ao lugar do reino, ao lugar desde onde Deus governa todo o universo. Também se lê no Evangelho de São Marcos, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. No capítulo 16, no versículo 19, está isso. A expressão, explica Santo Tomás, à direita de Deus, não deve ser entendida em sentido corporal, mas metafórico. Ou seja, Cristo, enquanto Deus, é igual ao Pai, enquanto homem, goza dos dons mais excelentes. O demônio também ambicionou tais bens excelentes. Diz o profeta Isaías, no capítulo 14, versículos 13 e 14, hei de subir até os céus, colocarei o meu trono por cima das estrelas de Deus, sentar-me-ei na montanha do conselho dos deuses, no seu extremo norte, subirei até o cimo das nuvens, serei igual ao Altíssimo. A tal altura, porém, só se elevou Cristo, e é por isso que dizemos no livro do Credo, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Então, está acima de toda a natureza humana, está acima de toda a natureza angélica e ficou no trono mesmo de Deus. Em definitiva, é um novo modo de falar que Cristo é Deus. Lemos também no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Salmo 110, no versículo 1. A ascensão de Cristo, bom, esses eram os 3 motivos de por que era sublime a ascensão de Cristo. Porque subiu acima dos seus materiais, acima dos anjos e porque se sentou à direita do Pai na glória. Agora, em segundo lugar, é racional? Tem um sentido para nossa inteligência, para nosso pensamento, o fato de que Cristo tenha subido aos céus? E então, aqui Santo Tomás vai dizer, sim, é racional por 3 motivos, como já tinha antecipado anteriormente. Primeiramente, porque o céu era devido a Cristo em razão de sua própria natureza. É natural que cada coisa regresse à sua origem. A origem de Cristo é Deus, que está acima de todas as coisas. João 16, 28, saí do Pai e vim ao mundo.
de novo deixo o mundo e vou para o Pai. Que está dizendo, como Cristo era Deus, Cristo necessariamente, por ser Deus, tinha que estar no reino dos céus. Diz ainda, João 3,13, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Os santos também sobem ao céu, mas não do mesmo modo que Cristo, que subiu pelo próprio poder. Os santos são atraídos por Cristo, conforme diz o Cântico dos Cânticos, leva-me contigo, 1,3. Pode-se também dizer, já que ninguém subiu ao céu, senão Cristo, que os santos são levados para lá como membros seus, pois ele é a cabeça da igreja. E aí ele cita o Evangelho de São Mateus, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres, 24, 28. Em segundo lugar, porque é racional que Cristo tenha subido aos céus, primeiramente por ser Deus, o lugar próprio de Deus é o céu. Segundo lugar, a ascensão de Cristo é racional por sua vitória. Cristo veio a este mundo para combater o demônio. Ao vencê-lo, mereceu ser exaltado sobre todas as coisas. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, diz o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Justamente, o maior prêmio no qual se pode pensar, o maior prêmio que existe nesta terra, é o reino dos céus. Então, Cristo, subindo lá, está recebendo esse prêmio que ele mereceu por sua vitória na cruz. Em terceiro lugar, a ascensão de Cristo foi racional por causa de sua humildade. Não há humildade maior do que a humildade de Cristo, o qual, sendo Deus, quis fazer-se homem e, sendo Senhor, quis assumir a condição de escravo, tornando-se obediente até a morte, conforme se lê na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1, tendo inclusive descido aos infernos, como já temos visto anteriormente nas aulas. Por isso mereceu ser exaltado até os céus, até o trono de Deus, dado que a humildade é o caminho da exaltação. Quem se humilha será exaltado. Lucas 14, 11. Pela mesma palavra de Cristo, quem tinha falado que a humildade merece como prêmio a exaltação, Cristo, que foi o homem mais humilde do mundo, necessariamente teve que chegar à maior exaltação. E como não existe maior exaltação que o céu, é racional pensar que Cristo subiu lá. O apóstolo Paulo escreveu: o que desceu é também o que subiu acima de todos os céus. Efésios 4:10. Terceiro ponto, já vimos a sublimidade, porque é sublime a ascensão de Cristo. Já vimos a racionalidade, porque é racional, não é de loucos pensar no fato de que Cristo subiu ao céu. Em terceiro lugar, coloca Santo Tomás, e é o último ponto, a ascensão de Cristo, além de ser sublime e racional, foi também útil. Isto, diz o santo, por três razões. Novamente, as três razões de Santo Tomás. Primeiramente, Cristo subiu aos céus para nos conduzir até lá, do mesmo modo que ressuscitou, para que também ressuscitássemos. Nós não sabíamos o caminho, e ele nos o mostrou, subindo, abriu o caminho na frente deles. Malaquias 2:13. Subiu aos céus, igualmente, para nos dar certeza de sua posse. Vou preparar-vos um lugar, diz a Sagrada Escritura, João 14:2. Então, primeiro motivo aqui de por que Cristo vai subir aos céus, não? E por qual é a utilidade disso, é porque nós precisávamos conhecer o caminho. Por um lado, diz Santo Tomás isso como primeiro motivo, e dentro desse primeiro motivo também coloca para que possamos ter a certeza de que o caminho é certo. É dizer, não somente Cristo nos mostrou o caminho, indo por esse caminho da ascensão, sino que também nos deu a certeza de acabar seguindo esse caminho no céu. Sim? Em segundo lugar, porque foi útil a ascensão de Cristo, Cristo subiu aos céus
para que tivéssemos a garantia de que intercederia sempre junto ao Pai. Justamente, sabendo que Ele está no céu, sabendo que Ele está aí junto do Pai, não podemos duvidar de sua intercessão. Se Ele desceu à terra para ser intercessor, se Ele não somente que desceu, sino que morreu como intercessor, como vamos duvidar então que Ele vai estar no céu intercedendo pela gente, pedindo continuamente ao Pai essa misericórdia que continuamente também nós precisamos? É capaz de salvar totalmente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre para interceder por eles. Isto a carta aos Hebreus 7:25. E o apóstolo João diz na sua primeira carta: temos como advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo, no capítulo 2, no versículo 1. Por isso, aqui, talvez, fazendo um parênteses no que diz Santo Tomás, mas uma coisa prática e bem prática para a nossa vida, que é a confiança na qual nós nos temos que mover em nossa vida espiritual. Uma das grandes tentações, eu justo falava na paróquia isto faz poucos dias, é a falta de confiança em Deus. Não podemos mover-nos por falta de confiança em Deus, porque Deus nos deu todas as provas que nós precisamos para confiar nele. Então, como é possível que um filho que viu tudo o que seu pai fez e que viu que é certo ir pelo caminho que o pai indicou, duvide? Por isso, quando Deus fala confiança, fala com muita força. Confiança porque o Pai nos ama, porque o Espírito está nesta terra para atuar e ajudar-nos a chegar ao céu e porque o Filho está de intercessor. Finalmente, terceiro ponto, a ascensão de Cristo é útil para atrair a si os nossos corações, de acordo com o que se lê no Evangelho de São Mateus: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se nós nesta terra fazemos o trabalho de buscar cada dia amar mais a Cristo, já temos falado demais em muitas oportunidades disto, mas o amor a Cristo se consegue pelo conhecimento de Cristo, isso exige estudo, pelo conhecimento experiencial, como dizem os santos, que dá a mesma oração. Bom, se nós buscamos justamente amar a Cristo, vamos amar também esse lugar onde Cristo está. E como sabemos, Cristo está nos céus, então necessariamente esse amor que nós vamos ter ao Senhor acabará por dar o amor que nós vamos a ter ao céu. E a citação que coloca Santo Tomás é bem interessante, porque fala do tesouro. Justamente, o céu tem que ser o tesouro do cristão. O pensamento principal do cristão tem que ir para o céu, que tem que estar buscando continuamente em sua vida. Essa é a realidade. Mas quando isso não acontece, nós percebemos que não amamos a Cristo o suficiente e por isso nosso tesouro pode estar em qualquer lugar. Para que desprezemos as coisas temporais, adverte-nos o apóstolo Paulo, e com isto acaba este capítulo, Santo Tomás: se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Colossenses 3, 1 e 2. E justamente aqui acabamos uma vez mais, como Santo Tomás faz em tantas oportunidades, deixando uma coisa prática. Ele não escreveu, para o caso, no livro, mas nós evidentemente tiramos, porque temos pensamento. Temos que buscar continuamente o céu, mas esse buscar continuamente o céu exige para a gente desprezar, essa é a palavra que utiliza a Sagrada Escritura, é dizer, tirar o valor que tem as coisas da terra, porque em definitiva as coisas da terra sempre são provisórias, transitórias, são coisas que algum dia serão tiradas da gente. Pensemos em coisas materiais, é muito evidente que em algum momento serão tiradas de nossa vida, mas pensemos também em coisas que talvez tenham um valor muito maior, como podem ser as pessoas. As pessoas não estarão para sempre conosco.
E por isso o trabalho do cristão, enquanto caminha para o céu e quer ascender como Cristo ascendeu ao céu, será ir tirando os amores que pode ter nesta terra. Amores que nunca ajudarão a chegar a Deus. Porque quando Deus é o primeiro amor, os outros amores existem, mas existem como uma coisa que necessariamente leva ao primeiro. E quando se encontra que não há uma unidade nessa relação, então a pessoa que ama verdadeiramente a Cristo, que ama o céu, corta com esse amor que não ajuda para a salvação. E acho um artigo muito fácil, este do Credo, por isso mesmo Santo Tomás também explicou rapidamente, ficou bem esquemático, e é um artigo mais curto no mesmo livro, é muito útil para a vida espiritual. E quero acabar a aula deste dia, que pode ter sido um pouco mais breve, dizendo uma coisa ou dando um conselho que dava para a gente o Padre Buela quando estudávamos a teologia no seminário, quando estudávamos os mistérios da vida de Cristo. Ele dizia: essas coisas que nós estamos estudando, que são coisas que têm relação diretamente com Deus, tem que ser o motivo de nossa oração. Para mim, seria maravilhoso não somente que vocês possam estudar seriamente estas coisas, senão também que vocês pudessem, ao longo da semana, ir refletindo nestes mistérios. Por isso tentamos colocar uma aula por semana, primeiramente para que todos possam assistir no momento certo, se alguém não consegue ao vivo, mas também para que possam fazer esse trabalho de reflexão, de meditação. Várias de vocês têm também a adoração ao Santíssimo. Se podem levar estes mistérios, porque nossa fé justamente nos ajuda também a nossa vida de oração, os mistérios da fé que nós estudamos. Aproveitemos então neste sentido esta graça tão especial que estamos tendo de ter este curso, uma coisa muito simples. Vocês veem que não há uma grande profundidade ou uma coisa teológica muito difícil, mas que acho que tem que ajudar para que todos possamos crescer nesse amor a Deus, nesse amor ao céu, como se falou neste caso. Bem, acabo a aula de hoje dando para todos vocês a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.